Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a obra Revolução Copernicana. Oi. Pois é, vamos mergulhar numa obra que, nossa, mudou tudo na forma como a gente via o universo. A nossa base aqui são trechos da tradução do Edward Rosen, do De Revolutionibus Orbium Coelestium, do Copérnico lá de 1543. E a ideia aqui é pegar as ideias centrais desse livrão e, claro, os pontos que fazem a gente pensar até hoje. E a faísca principal é que a Terra se move e o Sol fica no centro. Isso é uau! Exatamente. E o mais curioso, sabe, é que no prefácio que ele escreveu para o Papa Paulo III, o Copérnico admite que, nossa, ele hesitou muito tempo para publicar. Quase 40 anos. 40 anos, caramba! Sim. Ele sabia que estava indo contra, assim, séculos de consenso, né? Aquela ideia da Terra paradinha no centro. Ele tinha muito receio do escárnio, de acharem que ele era, sei lá, louco. Nossa, imagino a pressão social, intelectual. Mas se ele demorou tanto, o que fez ele publicar afinal? Foram só os amigos insistindo? Olha, a insistência ajudou muito, sim. Figuras importantes como o cardeal Schomberg, o bispo Giese, eles foram cruciais. Argumentaram que, tipo, quanto mais louca a ideia aparecesse no começo, maior seria a admiração depois, quando as provas luminosas, como eles diziam, aparecessem. Interessante esse argumento. Mas além disso, tinha uma coisa mais, pessoal, uma insatisfação profunda do próprio Copérnico com a astronomia da época. Insatisfação. Mas com o que exatamente? O modelo do Ptolomeu, com a Terra no centro, parecia que funcionava, né? Por tanto tempo. Funcionava mais ou menos. Funcionava com muitos remendos, sabe? O Copérnico mesmo fala do aborrecimento dele com a confusão, a incerteza dos cálculos que existiam baseados nesse sistema ptolomaico. Ah, aqueles epiciclos, né? Círculos dentro de círculos. Isso. Para tentar fazer as contas fecharem, precisava de uma complicação matemática que, para ele, não fazia sentido. Ele pensava, poxa, a máquina do mundo, feita pelo melhor e mais sistemático artesão, tinha que ter uma harmonia, uma coerência matemática mais elegante, entende? Entendo, ele queria algo mais simples, mais harmonioso, não só que previsse as posições. Ok, então, partindo dessa insatisfação, quais foram os argumentos principais dele para virar tudo de cabeça para baixo e colocar o Sol no centro? Bom, primeiro ele meio que reafirma o básico, né? Coisas que os antigos já sabiam. A Terra é esférica. Ele até usa aquele argumento clássico da sombra redonda da Terra na Lua durante os eclipses. Certo, a Terra ser redonda já era mais aceito. Mas e o movimento? Tirar a gente do centro e botar para girar, como ele justificou isso? Aí entra uma sacada genial sobre escala. Ele argumenta que a Terra é minúscula, insignificante perto da imensidão do céu. Uhum. Então, a ideia de todo esse universo gigantesco ter que girar numa velocidade absurda a cada 24 horas, isso parecia para ele muito mais espantoso, muito mais ilógico do que a nossa pequena Terra girar sobre o próprio eixo. Ah, faz sentido quando você compara as escalas. Mas, nossa, ainda assim, né? Para quem vivia na época, a ideia da Terra firme aqui, sob os pés, girando tão rápido, devia parecer completamente absurda. Contra toda a intuição. Com certeza, e ele sabia disso. Ele meio que pergunta, por que a gente tem que atribuir esse movimento todo ao universo imenso e não à Terra, que é tão menor? A rotação diária da Terra explicaria o dia e a noite de um jeito bem mais simples. Tá, a rotação diária. E a órbita em volta do Sol, a translação? Exato. A órbita anual da Terra ao redor de um Sol parado. Isso era a chave para outra coisa, Que coisa! para explicar aqueles movimentos que pareciam super estranhos dos planetas. Sabe aqueles laços que eles fazem no céu? O tal movimento retrógrado? Sei, que parecia que eles andavam para trás? Isso. No modelo com o Sol no centro, isso vira só uma consequência da nossa própria perspectiva. É a Terra ultrapassando ou sendo ultrapassada por outros planetas nas suas órbitas. Simples assim. Uau! E tem mais. Essa órbita anual, combinada com a inclinação do eixo da Terra, explicava perfeitamente as estações do ano. Caramba!
Então, muita coisa complicada que se via no céu era, na verdade, só um efeito do nosso próprio movimento? Isso. E isso realmente coloca tudo de ponta cabeça, conceitualmente falando. Exatamente. É uma mudança radical de ponto de referência. E ele até dá uma pista sobre a gravidade. Não como algo que puxa tudo para o centro do universo, mas como um tipo de desejo natural que o Criador deu para as partes de matéria se juntarem e formarem globos, sabe? Ah, interessante. Algo que ele imaginava que existia não só na Terra, mas também no Sol, na Lua, nos outros planetas. Uma ideia bem inicial, claro. Mesmo com esses argumentos todos, ele devia saber que ia enfrentar uma oposição danada, né? Inclusive religiosa. Como ele tentou se proteger disso já no livro? Sim, ele estava muito ciente. Naquele prefácio para o Papa Paulo III, ele já se adianta. Ele meio que despreza os tagarelas, como ele chama, que não entendem de matemática ou astronomia, mas que poderiam distorcer as escrituras para atacá-lo. Ele lembra que até gente importante como Lactâncio tinha errado feio em astronomia lá atrás. E aí, numa jogada esperta, ele oferece a obra como algo útil para a própria igreja, mencionando a questão da reforma do calendário, que precisava de cálculos astronômicos precisos e que estava sendo discutida na época. Uma defesa bem pensada, né? Bom, juntando tudo isso, qual a grande lição, a grande mensagem que fica dessa revolução toda do Copérnico? Olha, é muito mais do que só trocar a posição da Terra e do Sol. É uma mudança brutal na nossa autoimagem, né? A gente deixou de ser o centro físico, o lugar especial do universo, para ser só habitante de mais um planeta girando por aí. Pois é. O insight real aqui talvez não seja só que a Terra se move, mas que a busca por harmonia, por elegância matemática, pôde desafiar séculos de senso comum, de observação direta e forçou a gente a repensar totalmente o nosso lugar do cosmos. Fica aquela provocação, né? Que coragem precisa ter para desafiar uma visão de mundo tão antiga, tão estabelecida, arriscando ser ridicularizado, condenado? E como que uma mudança de ponto de vista, às vezes aparentemente simples, mas profunda, pode revelar uma realidade completamente diferente? Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera, sem pressa, mas com prazer.